Estamos iniciando aqui então mais um Santa Casa Cast. Hoje o assunto é radioterapia. Vamos tentar elucidar um pouquinho mais sobre o aparelho que está chegando para o benefício aqui da nossa região. Eu sou Rogério Clemente, neurocirurgião e diretor do hospital. Eu sou Anderson, sou físico médico, represento a empresa Electa, a empresa que é a fornecedora do equipamento da Santa Casa, do acelerador linear, e estou dando toda uma consultoria para a implementação do projeto, junto aí com os colegas da Santa Casa, o Dr. Rogério, o Juarez, o Amauri, e estou muito feliz de estar fazendo parte desse projeto tão bonito que vai ser o da radioterapia da Santa Casa. Meu nome é Silvio, sou oncologista clínico, trabalho na Santa Casa e estou muito feliz com a aquisição desse equipamento, que a gente às vezes tem a limitação das medicações, e com a aquisição desse equipamento a gente vai poder fornecer outras opções para o paciente, né? Então isso é uma aquisição importante. Eu acho que o Dr. Anderson falou muito bem. Eu acho que uma conquista não só para a gente, mas como para toda a região. Anderson, esse aparelho ele é um acelerador linear. Eu queria que você explicasse para nós qual a diferença dele com os aparelhos que usam fontes de energia nuclear e este aparelho, por que ele é diferente? Tá. Bom, quando a gente fala em radioterapia moderna, a gente vai estar sempre falando em equipamentos que não utilizam mais fontes de radiação, como a gente tinha no passado, fontes de cobalto, fontes de césio, né? Tanto por uma questão de proteção radiológica, quanto por uma questão ambiental. Esses equipamentos, com o passar dos anos, eles vieram sendo substituídos pelos aceleradores lineares, certo? Então, o acelerador linear, ele é um equipamento que ele só vai funcionar se existir energia elétrica. Ou seja, se eu tirar esse equipamento da tomada, ele não funciona mais. Então, toda aquela preocupação de tudo que aconteceu já infelizmente no Brasil, ou quando você vê as séries de Chernobyl, aquela coisa falando de radiação, esse equipamento é o equipamento mais seguro tanto para o paciente quanto para a população em termos de segurança radiológica, segurança em relação à radiação. O equipamento, então assim, desde que o Brasil passou a substituir as chamadas fontes de cobaltoterapia, utilizadas no tratamento de teleterapia dos pacientes, ou seja, teleterapia significa que o paciente está a uma distância da fonte de radiação. Nada é inserido no corpo do paciente. Então, a gente já começa a contextualizar um pouco aí a radioterapia. Então, a partir do momento em que o Brasil passou a substituir esses equipamentos, isso já faz uns bons aí 30, 40 anos, ainda existem algumas bombas de cobalto, onde há uma preocupação da Comissão Nacional de Energia Nuclear, dos hospitais, dos médicos, dos físicos, em substituir esses equipamentos. Hoje são muito poucos que estão presentes no Brasil. Esse equipamento, quando ele passou a substituir essa tecnologia mais antiga, ele passou a ganhar cada vez mais técnicas, cada vez mais tecnologias foram embarcadas nesse equipamento, de modo a nós chegarmos hoje a um tipo de tratamento, a uma radioterapia que ela é extremamente eficaz, extremamente precisa, extremamente segura para o paciente e para toda a população que fica ao redor ali daquele bunker que foi criado, que já foi falado, o tanto de concreto que foi colocado ali. Então, falando um pouco a respeito de aceleradores lineares. Bom, o acelerador linear, por que ele é um acelerador linear? Porque ele acelera uma partícula, ou seja, ele pega o que é uma partícula elementar chamada elétron, ele aplica ali, não vou dizer que ele aplica uma diferença de potencial, porque isso o que faz é um tubo de raio-x. Um acelerador linear, ele gera uma onda, e essa onda faz com que o elétron caminhe ganhando velocidade até que esse elétron vá bater num alvo de alta densidade, certo? Numa placa de chumbo, por exemplo. Quando o elétron ele bate nessa placa de chumbo, a radiação ela é criada.
os fótons, que a gente chama radiação eletromagnética, a radiação que trata em profundidade os tumores de próstata, de pulmão, de cabeça e pescoço, de sistema nervoso central, essa radiação ela é criada. Uma vez que essa radiação ela é criada, você precisa ter dispositivos, mecanismos de controlar como que essa radiação vai incidir no corpo do paciente e como que ela vai ser focalizada naquela região que o médico está querendo tratar, que o radio-oncologista está querendo tratar. E aí é que entra toda uma questão de tecnologia envolvida a saída do feixe de radiação nos aceleradores lineares. De modo que hoje a gente consegue ter técnicas que vão desde técnicas chamadas conformadas ou conformacionais, aonde o feixe de radiação ele pega a conformação exata do tumor do paciente, ou técnicas aonde você consegue modular, você consegue dar mais dose em regiões do tumor que precisam receber mais dose, né? Então você pega aí casos de próstata, aonde na ressonância magnética você consegue visualizar exatamente aonde está a lesão do paciente, você trata a próstata como um todo e ainda consegue dar uma dose extra ali naquela região visível de doença. Tudo isso, assim, baseado em imagens. Então, a radioterapia moderna hoje em dia, ela não funciona sem imagens, Dr. Rogério. A gente precisa de, no mínimo, uma tomografia computadorizada, um exame de tomografia computadorizada. Não é um exame normal, diagnóstico, porque o paciente já está diagnosticado com a doença, o paciente já está indicado para radioterapia, mas ele vai ter que fazer novamente uma tomografia justamente para que aquela tomografia seja a base do tratamento dele. Ou seja, ele faz a tomografia, o médico, com esta tomografia em mãos, consegue definir, consegue desenhar, como num paintbrush mesmo, desenhar exatamente o que ele quer tratar, a região onde ele quer focalizar a dose e todo o entorno de órgãos que não estão acometidos com a doença, que precisam ser preservados. Então, o médico faz esse trabalho, o físico entra com os campos de radiação num sistema computacional, então tudo é feito virtualmente antes do paciente ir para a máquina e receber aquela programação que foi feita no computador. Então tudo isso quando a gente fala de radioterapia moderna. É difícil você falar esse tipo de tratamento de um cobalto para um acelerador linear. Então não sei se eu... Sim. Deu para perceber então que a tecnologia atual dos tratamentos de radioterapia mudou ao longo dos anos. Deixou-se de usar fontes de elementos nucleares que são tóxicos, que levam muito tempo na natureza para serem dissipados, precisam de um tratamento muito especial para isso. Daí que surgiram os acidentes que a gente soube pela mídia antigamente, né? E agora a gente tem aparelhos que só aceleram os elétrons da fonte e controlam a energia desses elétrons. Então é muito mais seguro, eficaz, preciso e benefício para os pacientes. Silvio, conte para nós que tipo de paciente vai se beneficiar com esse aparelho. Então, assim, para a gente, na sua grande maioria de paciente, né? Então hoje, eu vou dar como exemplo o câncer de mama, dependendo do tipo de tipo histológico, dependendo do tipo de câncer de mama que a gente tenha, ou seja, e o tipo de cirurgia, a radioterapia está indicada em alguns pacientes, né? Então a gente hoje consegue fazer uma radioterapia, assim, é indicado fazer, a gente indica fazer um tratamento com radioterapia após cirurgia, se for uma cirurgia mais conservadora, ou se for uma lesão muito grande, às vezes, assim, algumas literaturas favorece a gente também fazer radioterapia. Ou seja, então tem tumores que a gente consegue, assim, são indicativas de fazer um tratamento na adjuvância, né? E também tem algumas particularidades, principalmente aqueles pacientes que sofrem, principalmente lesões ósseas, que sofrem bastante dores. Ou aqueles pacientes que têm uma doença tão avançada que causa algum tipo de sangramento, a gente tenta fazer também para
tentar diminuir esse sangramento dessas pessoas, né? E hoje tem vários estudos mostrando o benefício a gente tentar fazer paciente que já a gente tem uma outra definição, que são aqueles pacientes oligometastáticos, ou seja, tem pouco volume de doença e a gente consegue tanto tratar o tumor primário como essas metástases, né? E também com a aquisição, acho que até entrando em outro cenário, ou seja, hoje a grande limitação nossa, principalmente uma vez principalmente o paciente com tumor de sistema nervoso central, aproveitando o senhor, doutor Rogério, que às vezes o paciente acaba não sendo possível ressecar essas lesões, ou seja, às vezes o paciente acaba progredindo, a gente faz quimio-rádio para esse paciente e depois ele, com o tempo, ele acaba progredindo e nossos equipamentos acabam sendo, assim, limitante, expor esse paciente à radiação novamente. E eu acho que com a aquisição desse novo equipamento, eu acho que isso a gente vai conseguir superar. Tô certo? Não, tá certíssimo, tá certíssimo. Inclusive, esse foi uma das grandes conversas que nós tivemos há mais de um ano atrás, quando a Santa Casa decidiu investir na radioterapia. O Dr. Rogério estava lá na primeira reunião que nós participamos, nós da empresa Electa participamos, e em nenhum momento a Santa Casa pensou em um equipamento básico para tratar o básico. Ou seja, quando a gente fala de básico em radioterapia, é você tratar uma próstata, você tratar uma mama ou um cabeça-pescoço de uma forma convencional, fazendo com que o paciente venha 25, 30 vezes na radioterapia. As conversas da Santa Casa, desde o início, foram: precisamos de um equipamento moderno, um equipamento muito moderno, um equipamento que não nos limite a fazer nenhuma patologia que na literatura esteja indicada a radioterapia. Então, se hoje nós pegarmos tudo o que está vindo nesse equipamento, a gente vai estar falando de equipamento preparado. A concepção do Versa HD é para tratamentos radiocirúrgicos, certo? Tanto intracranianos quanto extracranianos, ou seja, vai se conseguir fazer tratamentos com altíssimas doses no tumor, pouquíssimas frações. O paciente não vai precisar ficar se deslocando na radioterapia 20, 30 vezes. Se desloca na radioterapia uma vez, se desloca na radioterapia 5 vezes para poder fazer os seus tratamentos. É um equipamento que vai tratar lesões que, por um acaso, possam aparecer para os oncologistas. Por exemplo, uma micose fungoide. Apareceu uma micose fungoide que a gente trata com uma técnica chamada de TSI, que é a irradiação da pele toda do paciente. E isso você precisa ter feixes de elétrons específicos com altíssima taxa de dose. O equipamento está preparado para isso. Aparece um paciente candidato a fazer um transplante de medula óssea. Você precisa fazer uma ablação. Você consegue, com radiação, fazer o TBI, que é a irradiação do corpo inteiro do paciente, preparando o paciente para um autotransplante ou um transplante de medula óssea. Então, nada limita esse equipamento. Nada, qualquer coisa que venha a aparecer de pacientes para a Santa Casa, esse equipamento está apto a realizar o tratamento. Esse aparelho, Anderson, ele faz a radioterapia ou a radiocirurgia em qualquer órgão do corpo? Em qualquer órgão do corpo. Então isso é fundamental para nós entender essa grande diferença. Tem aparelhos muito específicos. Em Curitiba a gente consta com chama Gamma Knife, ele faz radiocirurgia única e exclusivamente para crânio, só na cabeça. Em outros órgãos e outros membros do corpo ele não tem como fazer. Limitação do próprio aparelho. Claro. Né? Então, esse aparelho novo, na minha área, ele permite que a gente trate várias lesões dentro da cabeça individualmente, com alta dose só na lesão, quase zero dose nas regiões vizinhas e mais de uma lesão. Antigamente, quando a gente tinha um paciente com várias lesões na cabeça, fazia-se a radioterapia holocraniana. Irradia a cabeça toda. Nisso se irradia os olhos, a hipófise, os nervos que tem dentro da cabeça, o resto do cérebro que está anormal. Então, este aparelho tem a condição de fazer tratamentos muito específicos em vários pontos. É um ganho enorme para o paciente.
E na guerra contra a doença, isso é incalculável ser melhor, né? Com certeza. Fale para nós um pouquinho, Anderson, especificamente deste aparelho. O que ele é diferente de outros aparelhos de radioterapia que já estão espalhados pelo Brasil? Esse aqui a gente tem notícia, e você vai confirmar conosco ou não, que é um aparelho único. Ele tem umas especificidades próprias. Exato. Bom, primeiro que esse equipamento, como eu falei, além dele ser um top de linha, ele é um top de linha extremamente equipado, né? Então, quando a gente fala em extremamente equipado, feixes de fótons para tratar tumores profundos, feixes de elétrons para tratar os tumores superficiais, tumores de pele, que vierem a aparecer, um sistema de colimação que permite, como o Dr. Rogério colocou, tratar inúmeras lesões. Então, o número de lesões não é algo que vai limitar o neurocirurgião ou o radio-oncologista, a equipe, de tratar aquele paciente. É claro que a soma do volume, né, do tanto de lesão que existe na cabeça do paciente, no crânio do paciente, é que acaba limitando. Mas, para se fazer esse tipo de tratamento, você precisa de algumas especificidades aonde, se nós formos pegar hoje em dia, todos os equipamentos que atendem um sistema único de saúde, que tem modalidade de imagem embarcada. O que significa ter modalidade de imagem embarcada? Entenda-se como um tomógrafo acoplado ao acelerador linear. Ou seja, eu tenho a possibilidade de, além de necessitar da tomografia externa, eu consigo, no momento do tratamento do paciente, fazer uma tomografia do paciente. E conseguir visualizar exatamente antes do tratamento como que está a anatomia do paciente e se realmente eu preciso fazer alguma modificação naquela anatomia, naquele momento específico, né, pré-tratamento. Fora isso, você tem outras licenças que a gente chama, que são licenças voltadas para radiocirurgia extracraniana, aonde a gente tem, por exemplo, não somente a possibilidade de fazer a tomografia, mas possibilidade de fazer uma tomografia em 4 dimensões. O que significa isso? Pacientes que têm tumores de pulmão, por exemplo, aonde com a respiração normal o tumor se move. Esse é um dos grandes desafios da radioterapia, é você conseguir irradiar algo que está se movendo dentro do corpo do paciente. E como que ele está se movendo? Então, você tem também a capacidade de visualizar como está o movimento respiratório e como que é o comportamento do movimento da região que você vai irradiar, do tumor, para você poder ter um posicionamento adequado e poder fazer a irradiação com precisão. Pouquíssimas são as máquinas, a gente calcula hoje em dia que cerca de 35% das máquinas que atendem o Sistema Único de Saúde possuem este dispositivo de imagem, chamado Cone-Beam CT, né? Muito menos máquinas possuem essa possibilidade de fazer essa gestão do movimento, esse entendimento do movimento do tumor pré-irradiação. E aí a gente vai entrar em menos de 5% das máquinas no Brasil que possuem um sistema robótico, né, de posicionamento do paciente. Ou seja, o paciente, com esse sistema, aonde ele se deita, eu não tenho somente 3 graus de liberdade para corrigir. Eu tenho 6 graus de liberdade para corrigir. Eu saio de uma precisão milimétrica para uma precisão submilimétrica. Extremamente importante em neurocirurgia. A precisão, o milímetro faz 1/5 do milímetro, metade do milímetro faz uma grande diferença no posicionamento e na irradiação do paciente em radiocirurgia. E a gente tem essa mesa robótica nesse equipamento. Então, assim, não tem nada aqui que a gente possa pegar de radioterapia moderna que existem nos maiores centros, MD Anderson, Sunnybrook, centros europeus, que esses equipamentos têm, que o Versa HD da Santa Casa não venha a ter. Tá? Então, acho que isso é algo importante de se deixar claro. Muito bem. Silvio, você tem alguma pergunta específica para o Anderson?
Anderson, assim, é uma questão que todos os oncologistas têm, né? A gente acaba pegando as complicações, as toxicidades da radioterapia, né? E principalmente com esses equipamentos hoje que a gente tem disponível, o paciente, principalmente no tratamento de câncer de próstata, assim, a toxicidade dele acaba ficando assim, ad eterno. Uhum. E com esses equipamentos que você falou que tem um feixe tão preciso, tão milimétrico, a gente vai conseguir diminuir as toxicidades? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Doutor, a gente vai sim. Hoje em dia, em radioterapia moderna, em radioterapia tecnológica, você ter efeitos colaterais tardios não é algo aceitável. Nunca foi, na verdade, né? Mas infelizmente era uma opção de ou você tratava o doente, tratava adequadamente a lesão, sabendo que o paciente teria problemas futuros por conta da radiação, e isso foi caindo por terra conforme a tecnologia foi avançando. Então, efeitos agudos, eles continuarão existindo, certo? Então, quando você está ali trazendo uma radioterapia para o paciente, principalmente pacientes de doença avançada, cabeça e pescoço, a gente não pode deixar de ser agressivo, e essa agressividade no tratamento que a gente tem vai trazer, sim, efeitos agudos no momento do tratamento, certo? Qualquer efeito que o paciente venha a ter tardiamente, isso é inaceitável. Então, jamais o paciente vai poder ficar sem saliva para o resto da vida, jamais o paciente tem que se preocupar se ele vai ter uma lesão medular e que ele vai parar de andar por conta disso. Então, esse tipo de efeito tardio, ele não existe, ainda mais em equipamentos como esse. Tá? Não é isso mesmo, porque infelizmente acaba que essas reclamações, essa constatação, a gente acaba pegando no nosso dia a dia, né, como oncologista, que o paciente acaba sendo um paciente eterno da gente, né? Então essas reclamações são bastante corriqueiro, né? E não só essas reclamações, essas toxicidades que você acabou falando, mas outras toxicidades, até medular, que o paciente vem e a gente fica investigando e acaba acarretando uma sequela, assim, bastante complicada para o paciente, né? E acaba prejudicando a qualidade de vida do paciente. Ou seja, com esse equipamento, com essa possibilidade de tratamento, com as nossas possibilidades, né? Porque no SUS, infelizmente, a gente depende da questão de novas terapias, né? Que às vezes são compatíveis com a facilidade financeira, mas adquirindo esse equipamento, ou seja, a nossa possibilidade de tratamento vai ampliar bastante e diminuindo a toxicidade para o paciente, que às vezes já vem com a sequela, isso eu acho que assim, a gente só tem a ganhar. Dá para dizer, Anderson, que esse aparelho proporciona um ganho em tempo de tratamento, em quantidade de sessões? É possível isso? Totalmente. Justamente por conta da precisão que esse equipamento tem, né? Então, quanto mais preciso for o tratamento do paciente, quanto mais rápido for o feixe de tratamento, trazendo para os protocolos novos, hoje a gente consegue sim reduzir e muito o número de sessões de tratamento do paciente. Dá uma ideia de exemplo para a gente, assim, um tumor na mama que normalmente é irradiado, cada paciente tem sua dose, é calculada especificamente, só para a gente ter uma ideia de quanto ele reduz. Ele reduz de 25 sessões para 15 sessões ou até 5 sessões, dependendo do protocolo. Tumores de pulmão, por exemplo, saem de 30 a 33 frações para 3 frações, para 5 frações. Então, é um ganho social muito grande, sabe? Você não fazer aquele doente que muitas vezes acaba não sendo de Ponta Grossa, sendo de uma região um pouco mais distante, você evitar com que o paciente venha 25 vezes e fazer com que ele só venha 5 vezes, isso é um ganho para a Santa Casa, inclusive, porque se eu tratar rápido os pacientes, mais pacientes eu consigo atender, né? Então, isso é um ganho para os dois lados. Isso é muito importante que seja bem esclarecido, né? O paciente, ao invés de vir 25 vezes na máquina fazer sessões, vem 5 vezes, né? E sessões provavelmente de tempo menor de duração. Por que essa máquina faz isso? Porque ela consegue ter precisão. E com a precisão a gente consegue dar mais dose, né? Então,
Isso é incalculável para quem sofre da doença e vai ter que ser submetido a esse tipo de tratamento, né? Exato. Anderson, você tem uma noção, uma ideia de quando esse aparelho efetivamente vai iniciar o tratamento dos pacientes? Sim, doutor Rogério, inclusive hoje tivemos uma reunião com o gerente de projeto da empresa, que veio apresentar o cronograma por toda a complexidade que se envolve o processo com obras, com instalação, com aceite do equipamento, com comissionamento do equipamento, com a parte de documentação legal para vigilância sanitária, para a Comissão Nacional de Energia Nuclear. São muitos players e são muitas variáveis envolvidas. Então, no mais, a data prevista em calendário é mês 10, outubro de 2026. Mas é claro que tanto Santa Casa, quanto Electa, quanto toda ajuda possível que nós tivermos, tentar trazer esse prazo para um pouco mais... adiantar. O mais possível, né? O mais rápido possível. Tá ótimo. Então encerramos mais uma vez um Santa Casa Cast. Obrigado à participação de todos.